normativas, a dificuldade que nós, juízes, nós magistrados, temos quando temos que julgar um caso concreto. Seria muito fácil se fosse apenas uma regra. Olha, a regra é essa, a solução é essa, é fácil. Mas, infelizmente, não é assim. E no caso, claro, o problema na Europa, por exemplo, é muito mais grave que no Brasil. Lá na Europa, em função da União Europeia, as fontes normativas têm os atos normativos da União Europeia e os atos normativos de cada país. E o juiz tem que fazer todo esse trabalho envolvendo regulamentos, diretivas, a própria Constituição do país, enfim. No Brasil, o nosso problema é um pouco mais simples, mas ainda assim complicado. Por quê? Num plano superior, nós temos a Constituição Federal. O ministro Noronha destacou os artigos que tratam da saúde suplementar, mas ao lado da própria Constituição, a gente não pode esquecer que ela abre com o artigo 1º, e lá estabelece os grandes princípios que vão nortear o nosso Estado democrático de direito. E no inciso 3, temos lá um grande destaque a dignidade da pessoa humana, que é mais do que um princípio, é um valor fundante de todo o Estado democrático brasileiro. Depois, nós temos na legislação infraconstitucional um papel de destaque o nosso Código Civil, que está no centro da legislação infraconstitucional. E em torno dele nós temos vários microsistemas normativos. De um lado, nós temos a legislação que regula no Brasil a saúde suplementar, a Lei 9658/98, mas de outro lado nós também temos o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, a Lei 8078 de 90, que também regula as relações de consumo, e se entende que essas relações se incluem como relações de consumo. E além disso, no plano inferior, nós temos a Agência Nacional de Saúde, e que também edita os seus atos normativos e que vinculam as operadoras de plano de saúde em geral. Então, brevemente já se observa que a multiplicidade de fontes normativas que nós temos que atentar no momento que nós vamos avaliar um contrato de seguro-saúde. Pois bem, nesse contexto todo, como é que o Poder Judiciário, como é que nós, juízes, nós desembargadores, nós ministros, devemos fazer para tentar conciliar essa multiplicidade de fontes? Aqui a solução está exatamente nos princípios fundamentais de direito privado. E aí nos princípios fundamentais nós vamos identificar entre eles o princípio da autonomia privada, autonomia da vontade, o princípio da função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da dignidade da pessoa humana. Há um ponto interessante, e aí se verifica claramente quando nós analisamos o contrato de seguro-saúde, a grande tensão que se estabelece entre esses princípios, que é muito interessante. Então, por exemplo, o grande princípio, sem dúvida alguma, é a autonomia privada, a autonomia da vontade, a liberdade contratual. E é exatamente isso que faz o próprio Código Civil, quando ele abre toda a disciplina do direito contratual, lá no artigo 421, dizendo a liberdade contratual será exercida. Ou seja, o professor Miguel Reale, que foi quem introduziu essa regra, quando se fez a revisão do Código 16 e se fez a criação de um novo Código Civil, de 2002, deixou bem claro, a liberdade contratual ela é fundamental dentro do Estado Democrático Brasileiro. O princípio da autonomia privada ele é um princípio basilar de todo o sistema de direito privado, assegurando uma ampla liberdade de contratar e também determinando como consequência lógica a força obrigatória dos contratos. Os contratos foram feitos para serem cumpridos. Pacta sunt servanda. Então é o ponto e o contraponto que eu extraio dessa regra. Entretanto, o próprio professor Miguel Reale fez questão de deixar claro que esse princípio da autonomia privada, esse poder negocial conferido aos contratantes, ele não é um princípio absoluto, ele é um princípio relativo. E ele é relativizado exatamente por dois outros princípios previstos no próprio Código Civil, na sequência. Então, a primeira restrição é o princípio da função social do contrato. A liberdade contratual será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ou seja, é a primeira limitação. A segunda vem no 422, a boa-fé objetiva. Né? Então, os contratantes devem observar
antes, durante e após toda a execução do contrato, as suas obrigações, a boa-fé, deve pautar a sua conduta pela boa-fé. Tá? O próprio São Miguel Reale, ele, quando falava sobre o Código Civil de 2002, ele sempre fez questão de salientar. Olha, dos grandes orgulhos que ele tinha, eram essas duas diretrizes. A diretriz da socialidade, a função social do contrato, a função social da propriedade, e a diretriz ética, filósofo do direito, a boa-fé objetiva. Função social do contrato. Foi já o professor Dr. Eudes, na sua exposição, pegou lá um conceito do ministro Delgado, bem preciso, quando diz que, na verdade, a função social do contrato é a conciliação entre o interesse individual e o interesse coletivo. Na linguagem do professor Miguel Reale, a conciliação entre o interesse individual e o bem comum. Né? Todo contrato, além de atender o interesse individual das partes, deve atender o interesse coletivo, deve atender o bem comum. Aqui no contrato de seguro-saúde, é um contrato que tem uma profunda função social. Tá? Além da questão do atendimento de cada uma das pessoas, e mais do que isso, grupos de pessoas, às vezes são grupos grandes de pessoas, e nós temos também que atender ao interesse de toda a coletividade. Aqui tem alguns princípios, o mutualismo, que foi bem destacado pelo Dr. Eudes, a preocupação com o atendimento não apenas de um segurado, mas da totalidade de segurados, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, esses são pontos fundamentais que estão intimamente ligados à ideia de função social do contrato, função, diria, socioeconômica desse contrato que é fundamental. E, de outro lado, o princípio da boa-fé objetiva, a diretriz ética do direito contratual. Ou seja, o ministro Rui Rosado destacava que a diretriz ética significa exatamente que as pessoas devem ter uma consciência, um dever de cooperação, um dever de lealdade ao longo de toda a execução do contrato. Lealdade, cooperação, enfim, uma postura ética, a postura do homem reto ao longo de todo o contrato. Antes, durante e depois da contratação. E o princípio da boa-fé objetiva, cujas raízes é lá o direito alemão, o Código Civil alemão, o BGB, de 1900, ele é um princípio fundamental dentro do próprio contrato de seguro-saúde. O Dr. Eudes destacou também um trecho, o artigo 3º, inciso 4, do Código de Defesa do Consumidor, quando deixa bem claro, muito claro, a necessidade exatamente da preservação da boa-fé objetiva nas relações contratuais em geral, como um princípio fundamental do direito do consumidor e de todo o direito privado. Pois, função social do contrato, boa-fé objetiva, são duas grandes restrições que eu tenho como princípio da autonomia privada, da liberdade contratual, dentro do próprio Código Civil, que estão em permanente tensão estes três princípios. Além disso, em um plano superior, eu encontro a dignidade da pessoa humana, que também é um valor, é um princípio fundamental dentro de todo sistema de direito privado. Um dos princípios fundamentais dentro de todo o sistema constitucional brasileiro, e é com base nele que se constrói toda a ideia do chamado direito civil constitucional, que agora não vem ao caso. De todo modo, esses quatro princípios, liberdade contratual, a função social do contrato, boa-fé e dignidade da pessoa humana, eles devem ser compatibilizados entre si pelo juiz no momento em que tem essas demandas, especialmente essas demandas relativas a contratos de seguro-saúde. Pois bem, no STJ, como é que se faz esse trabalho? Em primeiro lugar, é uma consciência muito grande no momento em que se efetua o controle desse contrato pela jurisprudência do STJ, há uma consciência muito grande das características fundamentais desse contrato, em três aspectos distintos. Primeiro aspecto, é um contrato de seguro, é uma modalidade de contrato de seguro. E os contratos de seguro têm como uma das suas grandes características o mutualismo, a ideia de mutualismo. Já foi adiantado, mas é a preocupação com o todo. Na verdade, cada um contribui com um pouco para um
todo maior, e é daquele todo maior que saem as prestações quando acontecem os sinistros. Essa é a ideia do seguro em geral. Pois bem, o mutualismo ele está presente e é uma preocupação. E dentro dessa ideia também a preservação da equação econômico-financeira do contrato, que essa é uma preocupação constante. Lá na nossa turma, o ministro Massami é o grande controlador, ele chama muita atenção da turma, dos demais ministros. Quando nós temos a análise das questões, eles têm que chamar atenção. Cuidado aqui, a equação econômico-financeira do contrato.